Com quem fala a mente? Essa é uma questão trazida pelo autor estadunidense Joe Dispenza. O que é e quem são os caídos? O que é queda? O que é abundância? Em primeiro lugar, a mente está o tempo todo procurando o que ela não tem, que é abundância. Por quê? Percebam que o âmbito da fé, ele vai até um contexto mental, até onde vai o céu cristão, né? Para quem já viu isso na prática. E se entende que não há abundância nesse limite. Por quê? Porque, na verdade, abundância é somente acúmulo de experiência, de mais nada. E quando a gente vai falar de pensamento, perceba que tudo que você está pensando limita o que você está pensando. Salpica ou pincela sempre a sua autoria pessoal, geralmente egoística. Você encerra, você diminui aquilo que você pensa através de você mesmo, porque você é uma fração minúscula de um todo. Mas esse pensamento, ele está o tempo todo conversando com quem? A livre-arbítrio? Aí nós vamos entrar na questão dos caídos. Vou dizer para você aqui o que ninguém nunca disse sobre esses pobres coitados que foram demonizados por esses que querem que você pense para poder sofrer e sentir para buscá-los, né? Essa máfia asquerosa que temos do homem imperfeito. Os caídos, vamos chamar de demônios, eles unicamente vieram reivindicar o livre-arbítrio. Por quê? Foram os caras que desconfiaram pela primeira vez, que vão ser chamados, dentro desse universo lacrado, de um Deus limitado, de opositores. Eles viram a criação, muito bonito, encanta, viram as criaturas, né, que saem desses mundos, e perceberam, opa, tem uma falha aqui, está faltando algo, está faltando a individualidade real na criatura, o reflexo de si mesmo. Mas as criaturas andavam ali, se rastejando, né, apenas evoluindo, e o problema maior da humanidade é que ela estancou na evolução, porque a natureza nem mesmo se interessa em elevar criaturas conscientemente. No máximo, como massa de manobra para preencher espaços vazios com inocência. Entendem? Para que você não reaja, não atrapalhe o trabalho daqueles que querem ser deuses acima de você. Aí temos aí a lenda, né, do Yalusbel, que a gente vai chamar de Lúcifer no latim, na Igreja Católica, e todas as religiões demonizaram essas criaturas. Por quê? Porque elas servem um Deus que não é absoluto e que gosta de trocas. Elas, sendo representantes desse Deus, eles recebem um pouco da mercadoria, né? Se não muito. Olha a riqueza que há nas religiões na Terra. Então esse Lúcifer, ele pega como um patrocinador do absoluto, ele se enfia dentro da própria criação onde estava aquele Deus errante, aquele Deus falho, né? Como diz Nietzsche, Deus está morto, mas qual? Né? Ele já começou, né, pelo fim, fez um monte de coisa encantável, colocou as criaturas. Como ele não consegue, ele não tem o poder, porque ele é uma sombra do absoluto, de criar espíritos, ele criou máquinas vazias,
ou animais intelectuais. Como assim? Ele agora pega, revolto com aqueles rebeldes, né, que questionaram a criação, e coloca uma espécie de ainda sombra da sombra de um eu. Vamos chamar isso de ego. O que é o ego? O ego é um monte de informação que você não sabe qual é a utilidade objetiva dele. Seria como, por exemplo, a onda da internet. Ela encontra um modem, digamos que o modem é o cérebro. Você já viu um modem aprender alguma coisa que vem da onda? O modem continua ele mesmo. A única coisa que o modem faz é receber o sinal. Vamos representar isso, todos os bytes, todas as peças desse captador, como células. Células são inconscientes como qualquer coisa inanimada, porém elas são animadas, elas se movimentam, mas programadas dentro desse mesmo universo que a programou. O que a célula faz? Como ela não tem ouvidos, ela simplesmente recebe o sinal, o comando e se movimenta conforme, digamos, o pensamento, a onda do pensamento e do sentimento. Mas ele é incapaz de julgar o que está recebendo ou de aprender alguma coisa. Ele só vai seguir segundo a qualidade da onda. Isso transforma o corpo? Lógico que transforma, mas inconscientemente. Você está recebendo sem ter liberdade do que recebe. Você não faz uma triagem, você não consegue fazer isso. Porque a única coisa aberta para você está no ato de refletir sobre aquilo que você recebe. Sentir. E você vai transformar isso em algo chamado sofrimento, que Buda, né, de certa forma, perseguiu em toda a sua vida. Mas daí, quando esse pensamento chega, ele não sabe, né, o que faz com a criatura, porque ele está em outra dimensão. Da mesma forma que você não vê o ar e você se comunica com o ar. Cadê a onda? Você vê um pensamento, mas eu vejo com os olhos fechados. Você vê formas mentais, mas você não sabe o que é o pensamento nem a emoção e por que está sentindo. Muitas vezes te assalta. Porque a mente ela está no meio. Imagina, ela está no 40º andar, mas o prédio ele tem 80 andares. Você imagina alguém ali daquela altura querer gritar ou chamar a atenção de alguém que está pilotando um avião, né? Pare com esse barulho, ou me ouça aqui, ou quer cumprimentar. É tão superior ao nível mental, e nós vamos chamar isso de consciência, que ninguém lá te ouve, ninguém lá nos ares está te ouvindo em terra. Como também ninguém vai ouvir lá embaixo. A mesma coisa é você tentar, né, discutir com uma bactéria. O povo lá embaixo são as células. E o que nós temos de imagem e semelhança? Não de um Deus absoluto, mas sim de um universo subjetivo, que é o corpo de um Deus morto. Percebam que é muito mais escuro do que luz, né? Considerando os luminares que parecem ter muito menos abrangência do que o próprio escuro da antimatéria. O que representa isso? Se o universo é todo escuro, isso já nos prova que a sombra daquilo que o criou é muito mais predominante do que qualquer luz aqui nesse universo. A prova já está na sua cara, com olhos. E como você, né, tem um nome cível que não foi dado por você, então com quem que o seu pensamento e a sua emoção conversam? Se nem seu nome você deu para si mesmo, então ele não te pertence. Então esse pensamento está conversando com qual Joãozinha e Mariazinha? Não consegue conversar com a consciência porque ela está muito elevada, ela está fora da bolha, num universo trino, que muitas vezes é compartilhado ao terceiro piso mais inferior, porque é um piso de registros, que para ter a linkagem possível, futura,
do alto com o baixo, é preciso ter um meio, uma ponte, que se compartilha, que comunga junto o quaternário inferior, né, o quarteto ou quadrilha, né, de mente, emoção, vitalidade para um corpo de ação, né, falho, relocado em mundos, né, que simplesmente o fascina, mas que ao mesmo tempo ele não é adaptado 100%, por esse corpo ser um filtro, e o cérebro é um tipo de intestino, né, que digere, é mais dificuldade ainda de receber qualquer coisa. E o que acontece é que se essa mente ela filtra, o que que vem? Seria como, né, comparar a mente que não te vê, a gente não vê num plano ou outro plano. O que a gente vê são representações mentais que a própria mente faz daquele plano. Por exemplo, se você se desdobra no astral e no mental, você talvez vai ver algumas formas aqui do plano conhecido, físico. A gente chama conhecido porque você fica mais horas aqui do que dormindo, onde você se desloca. Como aqui você não consegue ver os outros planos. Mas o que que ela faz? Seria como você agora tentando conversar com alguém que você não conhece do outro lado do planeta, do outro lado do continente. Pessoas que você nunca vai conhecer, mas você imagina que conhece. Porque você sabe que existe um outro lado do planeta. Então isso é o conhecimento da mente. Ela tem essa informação. Mas o que que ela faz como esse exemplo? Ela vive o tempo inteiro onde ela está sem conhecer você. Enquanto a sua consciência vê tudo. É a única coisa que permeia, fura. E aí, você vive uma vida inteira sem se conhecer. A mente não sabe quem é você. Você, por exemplo, fisicamente, não é o com que a mente está conversando em emoção. Porque você, em primeiro lugar, é o produto de uma sacanagem de dois. Você é o terceiro produto, né, o resultado. Então não pode que a mente esteja conversando com algo que não existia e vai existir, porque a mente ela quer permanecer sem poder. Aí voltamos para os caídos. O que que é caído? Por que que a nossa certeza não está no cérebro? Por que que é o nosso coração que comanda, que está no meio? Essa é a mente. Ah, mas eu penso com a cabeça. Você pensa com a cabeça, você pensa com o coração. Tanto que é o seu coração que vai parar quando você parar de pensar. Com o quê? Com o cérebro. E o que que desceu, que é a imagem e semelhança desse universo apodrecido? O seu bindu, que antes era no cérebro, acima de tudo, observando tudo, agora está nas vísceras, no meio. O que que tem de analogia com aquele Deus sombra que caiu no universo e foi parar aonde? No meio da sua própria, né, encrenca, do seu lodo. Então tudo que a gente vai responder, por exemplo, até quando você tem certeza, seu coração dispara. Quando você tem medo, está ali a consciência, né, atômica, quietinha, que não pode fazer nada. Por quê? Porque não está acima. Porque aquilo que está acima não consegue corresponder com o que está abaixo. Tanto é, pega agora um comando mental e, né, force uma dor parar apenas com comando cerebral. Você não consegue. Porque até chegar na dor, tem muitos filtros e muitos hormônios que se produzem se aprazerando da própria dor. Por isso que esse negócio aqui ele é muito rendável, né, esse mundo. Então, com quem que conversa essa mente? Até tem, dentro da lenda do Luzbel, né, Lúcifer ou Iel Luzbel, que ele perdeu uma esmeralda, né, que estava em sua testa quando era anjo. Perdeu as asas, né, e sua Kundalini desceu, criou o rabo e acabou polarizando, né, o sentido dos chifres. Apesar que chifres são conhecimento, porque o que é o conhecimento? É comparação. Você compara bem e mal, isso sim, isso não, né, opiniões.
O que ele perdeu? Seu Bindu. Ele acabou como nós. E o que somos nós e esses demonizados? Né? Por nós. Que nada tem a ver com o mal. Não existe um mal universal, e sim uma falha. Seria como o guarda que foi chamado para conter, né, uma festa ou uma briga, ou uma festa e briga, ele ser pego no outro dia de ciroulas, a calça na mão e uma garrafa vazia. A própria intervenção do absoluto acabou se inosando nesse novelo do demiurgo. Mas o que é o mal real? O mal real só está no homem. Porque se o homem não conceitua bem e mal, e o bem está dentro desse saco, né, dentro desse cesto, não existe bem e mal. Porque para a consciência que não tem um corpo, ela não esbarra em nada, então ninguém está se chocando, então não existe nem mal, porém também nem bem, porque há que haver sombra para uma coisa ser separada da outra. Paz reverencial a todos.